Olá, boa noite. Nós estamos hoje aqui para conversar um pouquinho mais a respeito de algumas temáticas, mas primordialmente atendendo a uma tarefinha de divulgação doutrinária que venha nos dar respaldo ao dia a dia. E atendendo exatamente a coordenadoria que faz a divulgação doutrinária do Núcleo Espírita Alta de Souza, estamos nos reunindo para podermos nos amparar, né? Nos amparar desse aprendizado constante. E para isso, nós vamos, como é realmente necessário sempre, fazermos uma prece para pedir assistência bondosa dos amigos espirituais. Vamos nos concentrar. Senhor Jesus, amado Mestre, aqui nos reunimos, Senhor, em Teu nome, a fim de refletirmos um pouco sobre as lições grandiosas que foram trazidas pelos Teus mensageiros, da qual estudamos pelo fato de buscarmos, Senhor, o consolo, a verdade que esclarece, iluminando-nos nas estradas da vida. Rogamos a Ti, Senhor, que este aprendizado conjunto se faça refletir também no decorrer da nossa explanação, a fim de sermos fiéis a Ti e àquilo que Tu nos traz constantemente. Obrigada, Mestre querido, que Teu amor chegue aos corações que nos ouvem. Muita paz. Bem, queridos irmãos e irmãs, como nós precisamos sempre aprender, reaprendendo também, necessitamos do orientador, necessitamos daquilo que nos é colocado dentro de uma temática que usualmente fazemos para os momentos atuais. Como foi dito, nós hoje estaremos conversando a respeito do tema O Amor como Solução. Este tema nos foi trazido, nos foi proposto por conta de um livro de Joana de Ângeles, cujo tema é este, e nós vamos pautar a nossa conversa em conteúdos que retiramos deste livro, desta obra. É evidente que iremos falar um pouco sobre as necessidades, os desejos, vamos abranger um pouquinho a nossa condição humana, porque o nosso objetivo é exatamente nos colocar com um pouco mais de consciência quanto aos dias atuais e também com referência àquilo que é peculiar a cada um. Portanto, na peregrinação de manuseio desses assuntos neste livro, nós também focamos um pouco a respeito das nossas posições evolutivas, né? O quanto poderia ser nociva algumas atitudes, consequentemente nos afastando da meta que todos almejamos, que é paz, alegria, felicidade, né? Vamos conversar um pouco sobre isso e podermos nos ajudar mutuamente, porque na hora que eu pesquiso, eu me ajudo. Na hora que eu trabalho e faço minhas reflexões para nós conversarmos, eu também me ajudo. Então, a grande ideia é exatamente nós
dividirmos esse momento e multiplicarmos o conhecimento que os espíritos estão nos trazendo. A sociedade contemporânea, ela vive uma grande crise de valores, valores espirituais, valores morais, crise de consciência, de responsabilidades, de emoções, de significados existenciais, o que dá lugar a vários desequilíbrios, equilíbrios esses que afetam a todos, que se atormentam, se afligem e não sabem exatamente o que fazer. Consequentemente, observamos que essas crises externas, elas são originadas no egoísmo individual. Egoísmo esse que enxerga como prioritário todos os seus interesses, em detrimento dos demais. E por conta disso sofre inquietações, ansiedades, vários transtornos, e os sofrimentos campeiam. As especulações em torno da felicidade, eles são buscados atualmente pelo espelho do outro, pelo modismo, pelo que se projeta de alegria ou de felicidade na face. E exatamente isso causa a ilusão de que a grande proposta da felicidade é quando se triunfa. E exatamente nesta condição aposta-se em desonestidade, em traições e apresenta-se com características muito sórdidas. Só que o homem descobre que não consegue se saciar. Essa saciedade que ele busca, que é algo interior, ele não consegue encontrar nessas perspectivas de vida. E então ele se recolhe e começa a ter indiferença pelo próximo. É estimulado pela violência, uma violência que vem do seu interior, que vai explodindo de mil maneiras. Termina prejudicando de uma certa forma o próprio mecanismo de fluidez, de alegria, de boas perspectivas para o amanhã. E por sermos nós, esses homens que buscamos de forma frenética um lugar ao sol, acreditando que é esta a posição da felicidade, nós nos defendemos de várias circunstâncias que sejam adversas a isso. E não percebemos que o próprio ódio começa a ser agasalhado numa insatisfação por não se colocar, por não estarmos realizados interiormente, e este ódio vem totalmente disfarçado como um direito de defesa. Infelizmente, nós cremos que a tecnologia, que a ciência, que avança, embora sejam insuficientes para que o ser humano entenda e valorize-as devidamente, atribuímos ao destino de ser exclusivamente estas que vão nos dar um conforto material, ou comunicações rápidas, ou elas vão suprir a nossa idade que vai avançando e que vai desencontrando-se desta perspectiva de calma, de paz, que é uma das bases da felicidade, da alegria, do bem-estar. E homens e mulheres ficam se sentindo impotentes para uma transformação que os venham nortear ao que é melhor verdadeiramente para as suas vidas. Aplicamos essa ciência e essa tecnologia de ponta para falsas necessidades, porque nós somos imediatistas.
consequentemente, multiplicam-se então as glórias, as famas, as situações engenhosas, mas também multiplicam-se os bolsões de misérias de todo porte. Essas crises, elas têm um favorecimento, que é o alfinetar-nos, para nos acordar exatamente de como nós estamos participando da vida em comum. Quando o homem se torna melhor, mais equânime, solidário, mais fraterno, então o grupo social também, no qual ele se movimenta, também vai experimentar resultados mais satisfatórios, porque irá beneficiar todo o processo que faz a estrutura humana. Então, a manutenção dessas más inclinações, dessas pequeninas situações que de tão pequeninas se avolumam numa sociedade, se avolumam em vários indivíduos, eles geram conflitos, mas são conflitos que são totalmente dispensáveis, causando sofrimento também desnecessários. Então, é preciso que entendamos que fazemos parte de uma sociedade que está doente, que adoeceu, ou venha a adoecer um pouco mais, se não tomarmos conta individualmente de nossa perspectiva, do olhar. Porque a felicidade esse grande desejo de todos, ela não vai ser conseguida de um momento para o outro. Como se fosse uma fantasia, o que está na imaginação, eu imediatamente já estarei vivendo. É uma conquista, é um passo que se dá rumo a, sim, um planejamento de um objetivo um pouco mais além. Então, às vezes nós acreditamos que já estamos totalmente imersos no sentimento de amor ao próximo. Como assim? O amor, ele não se compraz no sofrimento do outro, ao contrário, ele investe tudo em favor de ajudar aqueles que estão em degrau menos feliz, distende a mão, ampara um coração amigo, colabora. E exatamente a reencarnação, ela nos vem trazer esse despertar da consciência para os valores morais que estão adormecidos. Sim, adormecidos. Está íncito em nós porque é providência divina que estejamos mergulhados em Deus. E elas jazem no fundo do nosso ser, no âmago do Espírito. E esse esforço de despertar a consciência, ele nos trará um crescimento. Portanto, é necessário que se entenda que a finalidade da existência, ela precisa se preencher desta busca no caminho desse despertar com a consciência do que se faz, do que se quer fazer, de planejamentos, para nos enchermos de confiança, de paz e termos como consequência a autoiluminação, mesmo que tropeçando nas dificuldades, mesmo que em altos e baixos, ignorando alguns caminhos inexperientes, porque são as sombras da ignorância que ainda predominam não só em nós indivíduos, como de uma forma geral em todos. E quando os espíritos superiores nos alertam de que, enquanto houver esta predominância que eles chamam da natureza animal, que é o olhar para si, que é
os limites ególatras de cada um, eu vivo para mim e isso é o bastante, esta predominância incidindo sobre a de natureza espiritual, todas as nossas buscas, as buscas humanas, elas vão ficar restritas ao hoje. E agora é a proposta, sem compreender que essas serão as consequências do amanhã, do depois, e o ser humano então irá se arrastar numa carga de sofrimento. E falando a respeito dessas considerações da natureza animal, natureza espiritual, eu me recordo de uma lenda que durante muito tempo eu fiz várias reflexões a respeito. É chamada de A Lenda do Monge e do Escorpião. O monge estava passando numa estrada e estava junto com seus discípulos. De repente, quando eles estavam passando por uma ponte, aí foram olhar do lado, assim, no rio, tinha um escorpiãozinho sendo arrastado pelas águas. O monge, então, correu para a margem do rio, se jogou na água e pegou o bichinho na mão. Quando ele estava trazendo o bichinho para fora da água, aí o bichinho foi lá e o picou. E por conta da dor que o monge sentiu na mão, ele soltou e aquele bichinho caiu no rio novamente. Aí então o monge parou na margem, pegou um ramo de uma árvore que estava caído, um galho de uma árvore, correu novamente para a margem do rio, entrou naquele mesmo rio, colheu o escorpião e o salvou. Quando ele retornou para a sua caminhada junto aos discípulos, e eles ficaram assim perplexos. Monge, como o senhor voltou para salvar aquele bichinho ruim, venenoso? A sua mão deve estar doendo muito. Por que o senhor não deixou ele se afogar? Seria um a menos, tanto faz. Veja como ele respondeu à ajuda do senhor. Ele não merecia, não, ser salvo, monge. Aí o monge parou, fez silêncio, olhou tranquilamente para os discípulos e respondeu: aquele bichinho, ele agiu conforme a sua natureza e eu, de acordo com a minha natureza. É claro, é evidente, nos trazem espíritos superiores falando sobre este posicionamento, que é instintivo também, de nos agruparmos, que neste ser primário, nesse ser instintivo, que nós nos acercamos bastante no dia a dia, eles trazem em si um amor. O amor como uma pequenina sementinha. É como esse impulso que nos faz buscar sair das cavernas, conquistar as terras planas, conhecer as florestas, construir, né, o seu agasalho, o agasalhamento, a habitação. Isso já é um influxo divino que existe nele, que vai propelindo-o sempre em direção ao infinito. Esses sentimentos que existem em germe, em todos os impulsos da vida, eles vão adquirindo um sentido e vão se expandindo quando no homem, quando no campo da emotividade humana, faz-nos buscar pela razão uma dimensão maior, uma proposta superior para o sentido da vida e torna-se então algo que cresce, que acolhe,
que aumenta a cada instante e a cada sentido que nós vamos dando ao nosso existir, à nossa vida, porque a vida é muito mais do que só existir, e vamos irradiando-o em todas as direções. Ele inicia-se, este fluxo divino que nós chamamos de amor, e vai crescendo paulatinamente de acordo com a conscientização da própria humanidade, até que lampeja nos sentimentos de solidariedade, de interdependência no grupo social, da afetividade desinteressada, de desejos de participar no processo de crescimento da sociedade. É claro que varia de expressão, de dimensão em todos os seres, mas é o mesmo impulso divino que brota e vai se agigantando. Porém, necessitando do direcionamento consciencial que a razão oferece, a fim de superar essas barreiras estreitas do ego, tornando-se humanista, humanitarista, planificador, sem particularizar, sem paixões, poderoso quanto a força da própria vida. É evidente que nós avançamos e recuamos. E esse processo ele se torna necessário para que a gente sedimente as novas conquistas e criemos condicionamentos que vão transformando aquela herança mais primitiva, mais basicamente totalmente instintiva, e nós vamos o quê? Substituindo esses impulsos que são automáticos por aspirações mais conscientes, para que neste tipo de procedimento tenhamos sim o acordar da harmonia que vai começar dentro desse prisma a dominar toda a nossa vida e os movimentos humanos. É claro que às vezes acontecem as insatisfações, mas essas insatisfações fazem parte desse planejamento evolutivo, porque é como sendo uma síndrome do nascimento de novos anseios que vão nos conduzir exatamente à plenitude. Como diz Emmanuel, é feito uma madrugada que vence de forma suave e quase imperceptível a noite que está em predomínio. E Joana de Ângeles nos diz que este amanhecer psicológico é proporcionado pelo amor, que é fonte que não se exaure, de energias que vão tendo a capacidade de modificar todas as estruturas comportamentais do ser humano. Então, o que se vê, Joana de Ângeles também diz que somente o amor tem a duração eterna, porque procede do Criador, cuja obra é a mais extraordinária manifestação desse amor. O que é interessante ver é que a psicoterapia da atualidade, embora ela não elimine o socorro ao sofrimento que advém de algum desconcerto moral a que muitos se entregam, eles apresentam o amor como solução. Exatamente o tema deste livro de Joana, o amor como solução, como nós falamos no início, por conta de entendermos e, de uma forma geral, aqueles que estão estudando espiritismo, homens de ciência, físicos, biólogos, médicos, psicólogos e tantas outras ramificações do saber humano, eles já nos trazem que não é mais conceitual, é sabido, já é conhecido que o universo é todo estruturado em energias
e que essas energias já se expandem em forma de raios, de ondas, de vibração. E o que nós, seres humanos, o que mais temos de potencial é exatamente esta força, esta dinâmica que vem descobrindo e administrando com esta conscientização, com esta busca, tudo aquilo que está ao nosso redor, pelo menos buscamos administrar, né? Então, aquilo que estava desconhecido e que aqueles que sondam a ciência, que trazem o conhecimento que estava ignorado, eles vão descobrindo que a harmonia que está presente em determinadas áreas, eles identificam que há um fator comum, causal, que predomina, inclusive na própria natureza, que os espíritos chamam ou decodificam como sendo o hálito do amor, no qual inclusive surgiram todos os elementos que constituem o cosmos. A identificação dessa força poderosa que é o amor faculta exatamente a sua utilização de uma maneira mais consciente, em favor de si mesmo, como também de todas as formas vivas. As plantas que absorvem essas emanações do amor ou não as sentem, ou seja, sentem a ausência destas emanações, elas também, elas se mostram, sofrem ou recebem os efeitos deste amor. Os animais, eles se enternecem, nós conseguimos com o nosso amor domesticá-los, trazendo-os a um dinamismo, uma energia, uma ação que os educa, que os faz habilitados a criar hábitos de acordo com o que nós ensinarmos, vitalizando neles, inclusive, com ternura, esta consequência destas atuações, dessas nossas atitudes. Então, o ser humano, ele é mais sensível, porque ele é portador de mais amplas possibilidades nervosas de captação. Então, a grande verdade é: vive-se em função do amor ou desorganiza-se em razão desta carência. Por isso, o trabalho que deveríamos fazer e arregimentarmos como a verdade que vai planificar a vida é o amor-terapia. Essa terapia que decorre do alto amor, quando o ser se enriquece de estima por si, descobrindo o seu lugar de importância sob o sol da vida, independente dos julgamentos, do que as pessoas possam definir o que nós somos ou o que nós podemos ser. Porque estaremos esplendorosos, cheios de alegrias, tentando repartir com os demais esses sentimentos que nos assinalam, ampliando consequentemente todos os benefícios para as demais criaturas. Enquanto as irradiações de ódio, de suspeita, de ciúme, de inveja são nocivos, porque têm um alto teor de energias destrutivas, o amor emite ondas de paz, de segurança, sustentando o nosso ânimo, que às vezes, ao quebrado pela confiança, o amor emite ondas de bondade, porque exterioriza afeto, ele proporciona paz, consequentemente saúde, como efeito desta onda que se origina em nosso ser, deste entendimento. E em consequência a essas irradiações de paz, desse bem-estar que é proporcionado, refletindo-se na nossa saúde, o nosso pensamento também irradia esta onda de simpatia afetuosa. Consequentemente, estimula os nossos neurônios à produção de enzimas mais saudáveis, que correspondem exatamente pela harmonia do sistema nervoso simpático, estimulando glândulas de secreção endócrinas que superam algumas toxinas
ou de todas as toxinas, algumas de qualquer natureza, que são responsáveis pelo processo degenerativo e pela deficiência imunológica que facultam a instalação de doenças. E face ao enriquecimento emocional que esta onda amorosa proporciona, a alegria de viver começa a estimular a multiplicação de imunoglobulinas que preservam o nosso organismo físico de várias infecções. Ao mesmo tempo, a irradiação psíquica que é produzida neste formato, nesta dimensão, direciona vibrações específicas em favor de pessoas que sintonizam com a mesma faixa, beneficiando-se assim de ondas carregadas de vitalidade salutar. E o que é interessante perceber é que esses grupos que são trabalhados também por aquele ser humano que propicia esta irradiação bondosa, os grupos que são recebidos com amorosidade, que são trabalhados com amorosidade, nós percebemos a diferença de outros grupos largados pela sociedade, desinteressados da atenção, da solidariedade do próximo. O espaço físico para esses grupos trabalhados com amor, eles começam a ser olhados de outra forma, porque essas pessoas que habitam aquele lugar, às vezes reduzido, no espaço mínimo, começam a enxergar os que convivem com elas com um sentimento mais fraterno, demonstrando que o que aprenderam as fazem olhar como não mais como competição, como competidoras de alguma coisa, mas sim observando que se elas têm exatamente a liberdade, participam de alegrias, por que não participar essa alegria para os que estão no seu convívio ou um pouco mais distantes? Porque proporcionam a consciência de que as mesmas alegrias que eu tenho, as mesmas oportunidades que eu desfruto, eu também vou apresentar como favorável a todos os seres. Então desaparece aquela competição doentia, perversa, com domínio arbitrário, devorador, que o próprio egoísmo faz surgir diferente da conduta de vários indivíduos. Porque eles vão descobrir que são portadores de recursos de paz e de saúde que podem promover progresso e realizar a felicidade na Terra para todos. Porque este amor vincula os seres de maneira incomum. Possui uma força dinâmica que restaura as energias quando estamos combalidos. E este mesmo amor que conduz a gestos de sacrifícios e abnegação, os mais grandiosos possíveis e quase inimagináveis que a nossa imaginação poderia alcançar. E aí, para a gente ter uma certa ideia a respeito desses sacrifícios e abnegações, Joana de Ângeles nos apresenta um capítulo no livro Amor como Solução, intitulado Sacrifícios de Amor. E ela nos traz a coragem daqueles mártires da época de Jesus, que foi mostrado a abnegação e o sacrifício deles, e impactando as nossas mentes lúcidas, que não conseguem às vezes entender quando nós conhecemos as suas histórias. Então, aí ela diz aqui, como era possível suportar a dor da separação de afetos entranhados quando os viam ser estraçalhados pelas feras, alcançados por flechas envenenadas, enviados a cativeiros infames ou para um exílio sem retorno, sem a mínima possibilidade de reencontro. Quando eram enforcados, incinerados em fogueiras. E aí ela diz, enquanto cantavam hinos de louvor
e de gratidão a Deus quando eram transformados nas cruzes que ardiam, agradecendo a Deus pela honra do sacrifício. Como podemos entender? Aí ela fala, porque os mártires cristãos constituem o mais eloquente exemplo de doação total ao amor em todos os tempos. Então, para nós, é quase inconcebível realizar isto, porém, ela diz que muitas vezes esses espíritos, esses homens, essas mulheres, que eram totalmente levados a holocaustos, que nós não vamos falar aqui nem apresentar as crueldades que eram feitas para esses homens, e eles jamais tinham nenhuma palavra contra aquela posição daqueles homens. E aí eu quero trazer esse trechinho para a nossa reflexão de nossa pequena conversa, porque ela diz aqui que vários idealistas e investigadores da verdade, na ciência, nas artes, na filosofia e na ética, sofreram ignomínias e cruezas, não abandonando suas convicções, perturbando inclusive os ignorantes perversos que se travestiam de responsáveis pelas vidas humanas. E ela diz, mas ainda hoje, de certo modo, é assim. Raças são perseguidas e expulsas de maneira implacável dos seus países, vagando entre a vida e a morte nos desertos inóspitos e infindáveis. Ou são exterminados pelo trabalho forçado em alguns campos denominados como de refugiados. Aí ela continua, cidadãos anatematizados por políticas arbitrárias e inconcebíveis, cidadãos de vária procedência são desrespeitados em seus direitos humanos. Outros são levados a julgamento sem qualquer possibilidade de ser constatada a sua inocência. Tribos perseguindo-os uma às outras, sob o olhar complacente do chamado, entre aspas, mundo civilizado. Meu Deus, quando eu li isso, eu me coloquei no mundo civilizado. Civilizado em que termos? Se os nossos impulsos são violentos, são arbitrários, precisamos urgentemente nos curar. E a única solução é o amor. O amor é a solução. Porque vai exatamente nos mostrar que quantos de nós jogamos nossos pais, nossas mães ao abandono, pela nossa postura ingrata quando enxergamos que os nossos velhinhos enfermos não são mais úteis. Onde está o nosso posicionamento, a nossa força do amor que se supera e que naquele instante conscientemente enxerga a grande possibilidade de servir, restabelecendo em nós o vínculo com o amor que habita aqui dentro, em nosso interior. Muitos distúrbios de comportamento podem ser apontados exatamente pela ausência do amor que não se recebeu, produzindo na terra árida do homem que psicologicamente deixa abrir-se esses conflitos, porque parece um campo que você deixa a erva daninha lhe tomar. E aí ela também fala sobre as criancinhas que são abandonadas por alguns genitores, pelos jovens que são atirados nos calabouços da perdição, porque a sociedade só se incomoda com a própria família, consigo mesmo, porque o seu olhar ainda não adquiriu as benesses de enxergar que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E aí ela diz que é preciso ter a coragem de amar, para que não plantemos o amor ausente,
e não recebamos também esta ausência de amor, porque o amor é tão importante que, quando ausente, descaracteriza todo o sentido de beleza e de vida que existe em qualquer lugar. Então, a grande terapia, a mais eficiente em qualquer circunstância, é amar. Amar, a coragem de amar. Esses espíritos vieram carregados de amor. Tiveram uma projeção enorme na nossa história, onde talvez alguns dissessem que eles eram loucos, fanáticos, apaixonados. Embora Joana de Ângeles, ela nos esclarece que há 2 tipos de paixões. Geralmente associamos a paixão àquilo que não serve, que vicia. É a paixão inferior. Mas ela tem um artigo dela que ela escreveu que há paixões superiores. E esse impulso da determinação que você se sente naquela capacidade de ousar, encaixaria exatamente na paixão pelo amor. Sabemos que esses espíritos, inclusive alguns estariam retornando daqui a alguns anos e já alguns outros estão conosco para nos favorecer no exemplo e nos dar aquela condição de nos superarmos nesse estágio em que nós estamos, pela sua dedicação e atrelando-nos a um passo um pouco maior para este amanhã que nós precisamos realmente caminhar predestinados fatalmente à perfeição, mas dentro do nosso esforço, reconhecemos que esses espíritos têm um amor que nos é desconhecido. E que os sofrimentos que eles passam não foi pela escolha do amor, foi porque nós, em seu derredor, proporcionamos exatamente pela nossa ignorância, pela nossa incompreensão, pela nossa forma ainda egóica de tratar os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. E quando nos incomodam, nós acionamos novamente aquilo que falávamos no início, a violência interior mascarada de compreensão ou de sinônimos mil que queremos dar, mas terminamos cometendo e adulterando a compreensão do que seria a ação do amor. Esses espíritos talvez já vivam o amanhã, desde aquela época. Já há alguns conosco e alguns exemplos bons desses heróis, eles já nos inclinam a entender até dentro do próprio espiritismo, que nos vai delineando o porquê também de que isto ocorre. Será que este futuro ele está apenas nas coisas abstratas? Será que este futuro não estaria também em mim? E me daria exatamente esta possibilidade que eu percebo que quero ser, que desejo melhorar? Será que esse futuro não faz parte já no meu presente? E eu só preciso conhecer um pouquinho mais, me instruir um pouco mais a respeito? Vamos ver o que podemos trazer aqui a respeito disso também. No livro de André Luiz, No Mundo Maior, no capítulo 3, A Casa Mental, André Luiz, conversando com Calderaro, foi esclarecido de que o cérebro ele teria algumas irradiações
que era exatamente o cérebro, é o órgão que manifesta a mente. Esta mente que está em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. E analisando, eles dividiram, né? Calderaro fez uma projeção de divisão em 3 partes, como na realidade foi feita a construção do nosso cérebro pelas experiências, pela organização que nós precisamos para, à medida que vamos irradiando o que está em nossa casa mental. E ele diz que no nível 1, no sistema nervoso, estariam ali o cérebro inicial, que seria um repositório de movimentos instintivos, né? Seria a sede das atividades do subconsciente. Seria chamado de porão da individualidade, aonde estariam arquivados os menores fatos da vida, automáticas, morando os nossos hábitos, aquela coisa assim, bem instintiva. No nível 2, neste outro andar, estaria no nível do córtex motor, seria exatamente um cérebro mais desenvolvido que o anterior, aonde a nossa mente já trariam algumas manifestações do momento atual, que é o nosso prisma atual, seria da nossa atuação no momento, seria aquele que residiria o esforço, a vontade, aonde esse esforço e essa vontade faria exatamente o apanhado da consciência, né, daquilo que nós estaríamos realizando no hoje. E na parte superior, onde estariam os lobos frontais, estaria exatamente um material que ele chamaria de ordem sublime, que nós iríamos conquistando gradualmente na medida que nós nos esforçarmos para a ascensão, para a compreensão, nos habilitando a termos um organismo no nosso futuro, inclusive, um pouco mais evoluído. Então, aí neste lugar, seria colocado por Calderaro que quando nós nos entregamos a buscar esse conhecimento, a estudar, a analisar o que André Luiz fala, estaríamos então distribuídos em nosso cérebro, na projeção de nossa mente, desses 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Então, nós temos a possibilidade de usar o passado nessas irreflexões, nesses impulsos, que são movimentos instintivos, que estão no nosso inconsciente, mas que às vezes são danosos, mas somos nós ainda. É preciso trabalhar essa questão de você se autodescobrir para que no hoje, na atual circunstância, nesse esforço, nessa vontade, tiremos deste porão da nossa individualidade essas ações que se submetem às vezes a uma forma de agir que nós nem desejaríamos, porque eclode algo que poderíamos chamar de dentro de um processo de evolutivo ainda puramente animal. E esse superconsciente é a meta que nos chama para o amanhã com projeções melhores do nosso próprio eu. Então, o Dr. Sérgio Lopes, psiquiatra do Rio Grande do Sul, ele fez numa convenção espírita, ele nos trouxe a abertura do pensamento quando ele diz: este nível superior ainda não foi explorado por nós. E ele chama de terras virgens. São terras virgens que nós ainda estamos ensaiando alguns passos. E esses passos, no meu entender, é exatamente dar passos
na concretização do que eu quero ser, do que eu desejo que a minha sociedade, a sociedade que eu vivo também seja, esteja, porque à medida que nós avançamos, nós somos impulsionados e levaremos de roldão todos aqueles que também desejam. Consequentemente, aí a gente analisa o que é dito por Calderaro a André Luiz, que ele diz que quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal do presente, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Então, esses passos que nós deveremos dar rumo à conscientização de entendermos que somos usufrutuários do amor, mas não este amor que se aprisiona em nossos interesses, porque a solução do amor é para todos. E percebendo que temos em nós esse manancial não é apenas concepção, não, mas de potência divina, e que a projeção do meu amanhã, como eu quero o mundo melhor, é um anseio de toda a humanidade, tenho certeza, faz exatamente que eu perceba que é preciso aprender a amar hoje, porque algumas concepções de amor estão presas de forma absurda ainda a conceituações de posse. Isso são sombras de minha ignorância com relação a abrir uma percepção maior com referência aos passos que eu tenho que dar para me organizar, para que o mundo tenha o amor como base para a solução de todos os problemas. Se ele é a solução para a minha vida, ele será a solução para tudo que me cerca. E é exatamente por isso que Joana tem razão. Tem razão de nos chamar a atenção para esta participação que devemos obter, agir, planificar, colocar como meta, mas, acima de tudo, atuar hoje, vendo o que descaracteriza esta força, não me enganando com esta posição, com este olhar, e buscando exatamente ver os efeitos benéficos que toda a construção que a humanidade fez foi totalmente em cima do amor. O amor não é um conceito, é a vida. É a verdade que me mostra que eu sou parte das estrelas, que eu faço parte do cosmos, que eu estou ligada a uma universalidade de linguagem que faz com que eu perceba que tudo o que a natureza me mostra é a criação do amor, que é o embaixador de Deus aqui na Terra, como Joana de Ângeles nos esclarece. Portanto, meus queridos e minhas queridas, nesta conversinha de hoje, fica aqui a nossa posição, o nosso desejo de nos instruirmos sempre, criarmos novos hábitos, considerarmos essas grandes possibilidades que nós temos, regarmos com a água do amor a plantinha que dormita em nosso ser, para que se apresente cada vez mais, saindo do nosso círculo estreito de interesses, alargando a nossa atuação na vida do outro, que importa,
para que este, consequentemente, também se importe com a nossa vida, com a de outros que estão ao nosso redor. Este é o influxo divino de aprendizado. Este é o nosso amanhã que espera que seja regado, que seja adubado, que possa trazer as plantas benéficas de uma sociedade mais feliz e não tão contraditória quanto os dias atuais. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento e agradecendo a todos e a todas pela paciência de nos escutar por este meio de comunicação. Senhor da vida, Deus nosso Pai, amoroso e bom, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por alcançarmos o nosso olhar ao nosso redor, Senhor, te procurando e te achando, reaprendendo cada dia com as lições que tu nos dás, através de corações amorosos, cheios de bondade, respeito, nos fazendo refletir o nosso papel aqui aonde estamos. Senhor da vida, que a cada dia ergamos o nosso olhar, buscando-te cada vez mais no nosso próximo e beneficiando-o com o amor que nós temos em nossos corações, saindo deste pequeno olhar para si próprio, esquecendo-nos através dos interesses que às vezes não nos acalentam, que não nos dão paz. Ajuda-nos, Senhor, a nos educarmos. Que possamos, Senhor da vida, plantar as pequeninas sementes para que possam trazer um dia os frutos que nós tanto buscamos. Confiamos em Ti, Senhor, agradecemos-Te o que passamos e ajuda-nos, Senhor, a prosseguir. Rogamos Tua paz para todos nós. Deus nos abençoe.